A chuva pintava os prédios de vidro da Faria Lima em listras cinzentas. Lá dentro, na sala de reunião da Aurum Capital Global, a CEO Sofia Mendes deu uma risada alta, quando o faxineiro noturno, Eliel Santos, sugeriu baixinho um plano de investimento. Você acha que é expert agora, é? Ela debochou com aquele tom afiado. 30 minutos depois, os alarmes começaram a tocar loucamente pelo prédio. Faltavam 50 milhões para cobrir as cláusulas de dívida. A ação despencou na B3. Fornecedores cobrando pagamento adiantado. No meio do caos todo, Eliel largou o rodo e desenhou 3 setas no vidro da janela. Faz isso agora. E a gente sobrevive. A sala de reunião no 42º andar dava vista para uma cidade que nunca para, nunca descansa, sempre quer mais. A Aurum Capital Global era conhecida por precisão, fusões de semicondutores, aquisições de tech, negócios que exigiam sangue frio e timing perfeito. Mas precisão tem preço. No quarto trimestre, com juros subindo e mercado louco, esse preço estava ficando insuportável. Sofia Mendes herdou a empresa do pai aos 34 anos, a CEO mais jovem da história da Aurum, brilhante, dura na queda quando precisava, e com um medo só, imperfeição. Os terninhos sempre impecáveis, as apresentações impecáveis, as decisões sempre defendidas com dados. Mas por baixo daquela casca polida, havia uma mulher que lutou muito para ser levada a sério, que guardava cada comentário maldoso dos velhos da casa, cada dúvida se ela mereceu ou só pegou de herança. Isso a deixava afiada, e também cruel com quem ela achava menor. Eliel Santos fazia o turno da noite, quando o prédio esvaziava e os pisos precisavam brilhar. Aos 36, ele andava pelos corredores como fantasma, empurrando o carrinho de material, limpando mesas, esvaziando lixeiras cheias de modelos financeiros jogados fora, e copos de café pela metade. Tinha um filho, Léo, de 8 anos, com olhos que faziam perguntas que o pai nem sempre conseguia responder. O menino ficava com uma vizinha no turno da noite, dormindo em cama emprestada, enquanto o pai passava pano em um prédio que valia mais que muita gente ganha na vida. Ninguém na Aurum sabia que Eliel já tinha sido outro, que já trabalhou do outro lado do rodo, analisando modelos de risco em uma gestora de buy-side, montando planilhas que previam quebra de cadeia de suprimentos antes de acontecer, que era bom nisso, bom o suficiente para virar analista sênior antes dos 30. Ninguém sabia porque ninguém perguntou, e Eliel aprendeu a não oferecer informação que só traz pena ou descrença. O time de apoio andava pelos corredores com seus próprios pesos. Wilson Carvalho, o diretor financeiro, 55 anos. Homem que idolatrava procedimento. Acreditava que seguir regra afasta desgraça. Cuidadoso, metódico. E apavorado com variável que não controlava. Viviane Cruz, assessora jurídica geral, 41. Carreira construída em faro afiado e contratos mais afiados ainda. Lembrava nome e data, precedente jurídico com memória fotográfica. Fernanda Queiroz, 33, liderava RI. Tinha dom de transformar número frio em história quente, que acalmava acionista. Otávio Drummond, 39, gerenciava tesouraria, equilibrando fluxo de caixa e linhas de crédito, como equilibrista em corda bamba. E tinha Cláudio Ramos, 42, gestor de fundo hedge, com participação na Aurum, e um sorriso que nunca chegava nos olhos. O vidro da sala refletia as luzes da cidade, mas também mostrava outra coisa. As listras leves onde o pano do Eliel passou, padrões que chamavam atenção se você soubesse olhar. A chuva batia na janela, ritmo constante, combinando com o pulso dos alarmes que logo iam quebrar a falsa calma da noite. O estupim começou quietinho, como o desastre gosta de começar. Eliel limpava o andar executivo depois da meia-noite, quando ouviu vozes vazando do escritório do Wilson. O CFO estava no viva voz, voz apertada de pânico controlado. A chamada de margem aumentou de novo, disse alguém, e acabamos de receber dos 2 fornecedores. Querem pagamento adiantado ou para o envio? Eliel continuou rodando o rodo em arcos firmes, mas a mente calculava. Instintos antigos acordando como músculo que lembra movimento. Mesmo depois de anos parado, ele já tinha visto esse padrão. Falta de liquidez, pressão de fornecedor, folga de Covena encolhendo. Era o começo da cascata. O primeiro dominó tombando antes dos outros caírem. Terminou o piso e foi pro próximo escritório. Mas algo fez ele parar. Do carrinho, tirou um bloquinho pequeno.
daqueles que usava para anotar pedido de material. E escreveu rápido. Rolar commercial paper mais swap de curto prazo igual a 10 a 14 dias a mais. Deixou o bilhete na mesa do Otávio, debaixo de uma caneca de café, para ser achado de manhã. Quando o prédio começou a acordar e Eliel ia embora, passou pela sala principal de reunião e viu algo que travou o passo. Alguém deixou modelos financeiros na tela. Gráficos de spread basis, curvas de rendimento, projeções de liquidez. A mão dele foi quase sem pensar. Pegou um marcador de quadro branco do carrinho. No vidro da janela, esboçou rápido um diagrama, mostrando como os spreads estavam abrindo. Como o buraco entre custo de captação e retorno estava virando abismo. Foi aí que Sofia Mendes entrou. Café na mão, esperando sala vazia. Ela encarou o faxineiro com marcador na mão. O diagrama financeiro na janela da sala dela. A ousadia daquilo tudo. Que isso? Disse ela, voz fria como o vento de julho. Tá achando que tá fazendo o quê? Eliel virou o marcador ainda na mão. O spread. Ele disse baixinho. Tá te falando uma coisa. Sofia deu uma risada seca, descrente. Você tá me dando conselho financeiro? Você limpa chão, cara. Eu leio o que as pessoas deixam pra trás. Disse Eliel. Colocou o marcador na mesa. Mas não pediu desculpa. E o que vocês estão deixando pra trás diz que vocês estão na pior. Antes que Sofia respondesse, o celular dela vibrou. Depois vibrou de novo. Em minutos, o time executivo estava se juntando em sessão de emergência. Caras fechadas com notícia pior que qualquer previsão. O banco mandou aviso formal. A folga de Covenant estava chegando em nível perigoso. Um parceiro de manufatura confirmou, sem pagamento adiantado para a produção. E a ação já fraca começou a escorregar com boatos de instabilidade financeira, que se espalharam nos fóruns de trade como fogo em mato seco. A crise chegou com a luz da manhã, e era pior que qualquer um imaginava. A War Room montou às 9 da manhã, todo mundo espremido na sala onde o diagrama do Eliel ainda estava no vidro. Viviane trouxe documentos jurídicos. Fernanda trouxe releases prontos para rasgar e reescrever. Wilson trouxe planilhas pintadas de vermelho e números caindo. Otávio trouxe a verdade que ninguém queria ouvir. 50 milhões. Disse Otávio, voz sem emoção. É o que a gente precisa em 10 dias ou quebra Covenant. O silêncio que veio depois pesou tanto que dava para esmagar esperança. Wilson quebrou primeiro, explicando o Breadon. 30 milhões para manter margem em derivativos e câmbio. 10 milhões para pagamento de bonde que vence. Se não pagar, ativa a cláusula de cross-default que derruba tudo. Mais 10 milhões para adiantamento para os 2 fornecedores-chave. Sem isso, o deal principal de semicondutor morre antes de fechar. Nossas opções, continuou Wilson, voz firme apesar da mão tremendo. São todas ruins. Vender ativo com deságio forte, levando prejuízo que mata o balanço. Emitir equity novo, diluindo acionista em 2 dígitos. Ou pegar bridge financing com juros que a agiota fica com vergonha. Viviane se inclinou. Se quebrar Covenant, perde poder de negociação com todo credor. Não é só os 50 milhões. É o efeito dominó que vem depois. Fernanda falou em seguida, instinto de rir em alerta máximo. Precisamos de número duro antes de falar pro mercado. Qualquer ambiguidade e perdemos credibilidade. Qualquer promessa que não cumprir e perdemos tudo. O risco sistêmico estava claro. Não era só problema de caixa. Era problema de confiança, de percepção. Um problema que ia se espalhar por toda a relação que a Aurum construiu em décadas. Fornecedores iam exigir pagamento na frente. Cliente ia atrasar pedido. Investidor ia fugir para Porto Seguro. A empresa não ia só quebrar Covenant, ia quebrar a confiança que segurava tudo de pé. Sofia sentou na cabeceira, sentindo o peso de cada decisão que já tomou, cada risco que correu, cada momento de orgulho que agora parecia soberba. Lá fora a chuva parou, mas a cidade não ficou mais clara. Foi Viviane que fez a ligação, abrindo arquivos de RH no tablet com eficiência de quem nunca esquece rosto. Eliel Santos. Disse devagar, lendo na tela. Faxineiro noturno, 3 anos aqui. Antes disso, ela parou, olhos arregalados. Antes disso, analista buy-side na Merchant Capital. Especializado em modelagem de risco de supply chain. Saiu do mercado há 5 anos. A sala ficou em silêncio total. Sofia sentiu algo mexer no peito. Uma sensação bem próxima de vergonha. Por que alguém larga isso para virar faxineiro? Perguntou Fernanda, dizendo o que todo mundo pensava. Viviane rolou mais.
Tragédia pessoal. A esposa morreu durante uma cascata de falência numa fabricante. Detalhes são poucos, mas o timing bate. Saiu do mercado logo depois. Wilson franziu a testa. Então ele tem expertise, mas também trauma. Não é exatamente uma combinação estável. É também, disse Viviane baixinho, um homem que entende o que acontece com gente de verdade quando a empresa quebra. Os trabalhadores do chão, as famílias que dependem de salário. Os invisíveis que sofrem primeiro e mais alto. Sofia se levantou e foi até a janela onde Eliel desenhou o diagrama. As linhas do marcador ainda visíveis. 3 setas apontando soluções que ela ainda não via. Ela pensou na risada que deu de manhã. Na crueldade fácil que vem quando você tá em cima olhando para baixo. Pensou nos próprios primeiros dias. Quando executivos velhos tratavam a ideia dela como piada. Quando gênero e idade faziam ela só ser crível depois de provar 3 vezes mais. Ela viu no Eliel uma versão dela mesma. Sem título, sem respeito. Forçada a provar valor da invisibilidade. A ficha não apagou o ceticismo, mas abriu uma porta que ela mantinha trancada. Chama ele, disse Sofia. Ele tem 10 minutos para apresentar plano. Se for porcaria, volta pro turno dele. Se for bom, ela parou olhando nos olhos de Viviane. Se for bom, eu devo um pedido de desculpas. E a gente deve uma chance para ele. A condição estava posta. Eliel Santos ia falar com o poder, e o poder ia ter que ouvir. Quando Eliel entrou na Orhun à tarde, ainda de uniforme de manutenção porque não deu tempo de trocar, levava uma pasta só. E o peso de cada olhar de desprezo que absorveu em 3 anos de trabalho invisível. Os executivos olhavam com mistura de curiosidade, ceticismo e hostilidade aberta. Braços cruzados do Wilson. Fernanda já compondo o release mental para gerenciar desastre se falhasse. Só Viviane olhava com algo parecido com reconhecimento, como se visse um fantasma de passado compartilhado. Sofia apontou pro quadro branco. 10 minutos. Faz valer. Eliel abriu a pasta e começou. Voz firme, sem pedir desculpa, sem agressividade, só clara. Vocês precisam de 50 milhões em 10 dias. Tão olhando venda de ativo, diluição de equity. Ou bid predatório. Isso é rendição. Salva hoje e mata amanhã. Ele pegou o marcador e desenhou 3 setas no quadro. O mesmo símbolo da janela. Em vez disso, vocês liberam capital que já têm. Reduzem pressão que já estão sentindo. E reconstroem confiança que já perderam. 3 setas, 3 direções, um plano de sobrevivência. Rotulou a primeira seta, liberar capital imediato. Reverse factoring com fornecedores. Vocês têm 10 milhões em contas a pagar pro fornecedor A e B. Em vez de pagar direto, arrumam financiamento de cadeia via banco. Eles recebem na hora. Vocês esticam o prazo de pagamento. E fica fora do balanço como financiamento operacional, não dívida. Junta com rolagem de commercial paper menor em escada. E trava custo com swap forward start. Resultado, 22 a 28 milhões em caixa em 48 horas. Sem quebra de covenant, sem complicação de disclosure. Wilson se inclinou, ceticismo rachando. As taxas de reverse factoring podem ser altas. Vão ser, concordou Eliel. Mas divide em lotes menores e compromete volume no primeiro trimestre. Banco negocia quando vê fluxo constante. É caro, mas não mata. Passou para a segunda seta. Reduzir pressão de margem e covenant. Vocês estão sangrando caixa em variação de margem de hedge de commodity. Converte parte para colar. Mantém proteção de downside mas limita upside. Reduz drasticamente exigência de margem. Separado, vocês têm ativo de servidor e equipamento no data center, gerando zero liquidez. Sale Lease Back transforma esses ativos mortos em caixa imediato, mantendo capacidade operacional. O EBITDA ajustado não piora porque troca CAPEX por OPEX. Otávio, que estava quieto até então, falou. A redução de margem sozinha pode liberar 15 a 20% das exigências. Perto de 18%, disse Eliel. E o Sale Lease Back, bem estruturado, traz mais 18 a 22 milhões. Isso é dia 2 até dia 7. Virou para a terceira seta, reconstruir confiança do mercado. Aqui muda a narrativa. Entra no mercado secundário de bonde e recompra dívida própria com desconto. Quando empresa recompra dívida, sinaliza liquidez forte e confiança. Muda sentimento na hora.
Ao mesmo tempo, fecha empréstimo Egg-Linked, taxa flutuante com step-down ligado a KPI de eficiência energética e sustentabilidade operacional. Não é só capital, é história. Vocês não tão desesperados. Tão estratégicos. Os olhos da Fernanda brilharam. Isso é ouro para comunicação. A gente enquadra como transformação proativa, não pânico reativo. Exato, disse Eliel. Essa terceira seta traz mais 12 a 15 milhões. E mais importante, muda a percepção. Short interest cai, ação estabiliza. Fornecedor vê força, não fraqueza. Ele deu um passo para trás do quadro, onde 3 setas apontavam ações específicas, prazos, resultados. Total liberado, cerca de 62 milhões. Cronograma 10 dias em fases. Responsáveis. Otávio cuida caixa. Viviane cuida sequência jurídica. Fernanda controla RI. Wilson monitora covenants. Eu coordeno estratégia, se vocês quiserem. A sala ficou em silêncio. Wilson, que entrou pronto para detonar proposta de amador, se pegou recalculando a matemática na cabeça. E chegando na mesma conclusão. Pode dar certo. Viviane já pensava na documentação legal. Fernanda rascunhava a mensagem. Otávio assentia devagar, vendo lógica de cada fase encaixando. Sofia olhou para as 3 setas. Pro homem que desenhou. E sentiu todo o peso do pedido de desculpas que devia. Você tem mais que 10 minutos. Disse baixinho. Você tem 10 dias. E tem minha atenção. Mas a atenção veio com resistência. E resistência chegou na hora. Wilson levantou preocupação principal quando o time se reuniu de novo 1 hora depois. Reverse Factoring vai piorar fluxo de caixa operacional no papel. Analista vai questionar. Investidor vai ler como desespero. Eliel assentiu. Vai precisar de disclosure cuidadoso. Mas a alternativa é quebra de covenant, que não é problema de percepção. É gatilho legal que acaba com negociação de vez. Viviane levantou a mão. A sequência de aprovação importa. Precisa autorização de conselho pro Seio Lease Beck. Documentação pro ESGLOAN. Protocolo de disclosure para tudo. Um erro e enfrentamos escrutínio regulatório em cima da crise financeira. Precisamos de rastro de papel completo. Concordo, disse Eliel. Tudo documentado, toda decisão rastreável. Fernanda falou em seguida, voz apertada com peso do desastre possível. Se qualquer parte falhar publicamente, o backlash vai ser feio. Preciso de FAQ, documento para cada cenário, protocolo de resposta para cada pergunta possível. Preciso de tempo para construir essas defesas. Sofia ouviu cada objeção, cada preocupação válida. Cada medo vestido de prudência. Ela entendia porque sentia também. O terror de confiar plano de quem não tem autoridade formal. Sem título executivo, sem consultoria, a cara endossando. Mas reconhecia outra coisa. Custo da inação era morte certa. Custo da ação era só risco alto. Minha decisão, disse Sofia, voz carregando a autoridade que construiu reputação. Eliel ganha autoridade de execução na janela de 10 dias. Otávio, Viviane, Fernanda, Wilson, vocês são os leads táticos dele. Mas ele define direção estratégica. Eu assumo responsabilidade final. Se falhar, cai em mim. Se der certo, todos sobrevivemos. Virou pro Eliel. Faz eu me arrepender da risada de manhã. Faz eu me arrepender de te subestimar. E salva essa empresa. A corrida começou na hora. E o dia 1 chegou com peso de expectativa impossível. Eliel e Otávio entraram em negociação com o consórcio bancário do Reverse Factoring. Propostas iniciais de taxa eram predatórias. Banco sentiu sangue e precificou assim. Mas Eliel aprendeu negociação não em sala de conselho, mas na eficiência cruel de firma mid-market, onde cada basis point importa. Dividiu payables em tranches menores. Comprometeu volume no primeiro trimestre. Jogou banco contra banco até taxa cair de absurdo para só doloroso. Fim do dia 2. 24 milhões de liquidez nova materializados, relógio de contagem regressiva desacelerou o terror. Dia 13/4, negociação de Seio Lease Beck. Compradores sentindo urgência apertaram por desconto forte na valoração de equipamento. Eliel respondeu com modelo detalhado de eficiência energética mostrando 18% de economia de custo com upgrade de servidor, mudando fundamentalmente a proposta de valor do ativo. Compradores aumentaram oferta. Fechou em 14 milhões na faixa-alvo. Ao mesmo tempo, Otávio começou reestruturação de hedge de commodity, convertendo exposição linear para colar.
mantendo proteção essencial e cortando exigência de margem em 12%. Dia 5 foi pivô técnico. Exigência de margem caiu forte com head colar assentando. Folga de Covenant, que era laço sufocante, afrouxou o suficiente para Aurum respirar. Time financeiro rodou stress test e viu que mesmo piorando condições, agora tinha buffer que antes não existia. Dia 6 e 7. Foco no Termiché do Esgloan. Viviane trabalhou 24 horas com Colcel externo, negociando cláusulas que protegiam flexibilidade da Aurum, enquanto atendia a exigência do credor. Fernanda montou material de comunicação, construindo narrativa de transformação estratégica, não sobrevivência desesperada. Loan fechou em taxas favoráveis, trazendo outra onda de capital, que empurrou liquidez total além do limiar crítico. Dia 8 e 9, movimento mais visível. A Aurum entrou no mercado secundário e começou a recomprar próprios bondes. Compras estratégicas, mirando holders distressed dispostos a vender com desconto. Mensagem foi instantânea e forte. Empresa recomprando dívida própria e empresa com liquidez sobrando. Preço de bonde subiu. Short interest começou a cair. Ação que sangrava valor há semanas estabilizou. E depois, devagar, cuidadosamente começou a recuperar. Dia 10 chegou com times exaustos e projeções cautelosamente otimistas. Otávio apresentou números finais. 62 milhões em capital liberado. Índices de Covenant restaurados em níveis saudáveis. Exigência de margem reduzida a quase 20%. Buffer de liquidez que carrega próximo trimestre de volatilidade. Primeira fase do plano completa. Aurum Capital Global sobreviveu ao roçar com extinção, mas sobrevivência revelou algo mais escuro. E a reviravolta chegou no escritório da Viviane com força de traição. Os boatos que atormentaram Aurum durante crise tinham padrão. Viviane notou timing específico, linguagem consistente, informação que só podia vir de dentro. Começou a auditoria discreta de log de acesso, rastreando visualização de documento, marcando arquivos com watermark digital sutil que revelaria caminho se vazasse. Trilha levou a um analista financeiro júnior que recebeu honorários de consultoria de fonte externa. Fonte rastreada por Shell Companies e contas offshore, levou a Cláudio Ramos, o gestor de hedge fund. Ele orquestrou crise alimentando sentimento negativo em fóruns de trade, amplificando cada sinal de fraqueza, empurrando o preço da ação para baixo com maldade paciente de quem posiciona takeover hostil em valuation chão. Quase conseguiu. Se empresa tivesse quebrado Covenant, se a ação tivesse afundado de vez, Cláudio entraria com oferta de aquisição que rasgaria valor da Aurum e deixaria funcionários como dano colateral. Sofia confrontou ele por telefone, voz gelo sobre aço. Eu sei o que você fez. Tenho documentação e amanhã entrego na CVM. Resposta de Cláudio foi lisa, treinada, sem remorso nenhum. Negócio é guerra, Sofia. Você devia entender isso. Negócio é responsabilidade, respondeu ela. E você vai aprender a diferença. Fonte interna, o analista que vazou por dinheiro, suspenso pendente investigação formal. Wilson Carvalho, que não viu sinais de infiltração no próprio departamento, fez pedido público de desculpas pro time executivo. E especialmente pro Eliel. Não vi a ameaça. Disse Wilson, voz pesada de fracasso. E não vi a solução parada bem na minha frente. Peço desculpas pelos dois. Arquivos regulatórios foram pra frente. Prova clara. Rastro completo. Cláudio Ramos enfrentaria consequências. E Aurum encararia futuro de olhos abertos para ameaças externas e internas. O Town Hall foi marcado pro fim da tarde do dia 11, transmitido ao vivo para todo funcionário e stream pros investidores, que acompanharam quase morte da Aurum com pânico e esperança variados. Auditório lotado de rostos que se preparavam para anúncio de demissão, para desastre, pro fim da estabilidade. Em vez disso, encontraram Sofia Mendes no pódio, com expressão nem triunfante nem derrotada, mas algo mais complexo. Humilde. Há 11 dias começou ela. Eu ri de alguém que tentou nos ajudar. Desprezei a expertise porque não reconheci a embalagem. Fiz suposição sobre valor baseado em cargo. E quase custei tudo para todos nós. Ela parou, deixando a admissão assentar na sala. Eu errei e peço desculpas. Subiu dados financeiros na tela atrás. Número duro sem enrolação, transparência total. Nossa posição de caixa melhorou 62 milhões. Exigência de margem caiu 18%. Folga de Covenant restaurada em níveis seguros.
Executamos Tarnaranda em 10 dias sem demissão, sem queima de ativos, sem rendição. Olhou direto para a câmera. Sobrevivemos porque alguém viu o que precisava ser feito. E teve coragem de falar apesar de ser dispensado. Alguém que muitos de vocês passam no corredor toda noite sem notar. Sofia apontou pro lado do palco onde Eliel estava. Ainda desconfortável no holofote, mas não mais invisível. Eliel Santos era nosso faxineiro noturno. Agora é nosso head de estratégia de crise. A partir de hoje, ele salvou essa empresa não por causa de cargo, mas por expertise e integridade. E recusa de ficar calado quando o silêncio seria mais fácil. Aplauso começou devagar, depois veio como onda. Funcionários de pé, uns chorando, outros rindo de alívio. Todos entendendo que viram algo raro. Líder admitindo o erro e corrigindo em público. Fernanda subiu no pódio em seguida, expertise de comunicação evidente em cada palavra escolhida. Completamos 40% da meta de recompra de bonde. Não emitimos equity novo. Guidance segue estável e métrica operacional forte. Foi crise de liquidez, não de capacidade. Resolvemos com ação estratégica, não pânico. Viviane veio depois, precisão jurídica tranquilizando. Estamos em compliance total com covenants e requisitos de disclosure. Cooperamos com autoridades regulatórias sobre tentativa de manipulação de mercado por parte externa. Nossos processos de governança estão sendo fortalecidos para evitar breagem interno. Mercado respondeu em horas. Ação recuperou o perdido. Spreads de crédito apertaram. Analistas subiram rating com comentário elogiando resposta estratégica da gestão. Aurum Capital Global não só sobreviveu. Demonstrou resiliência que constrói confiança de investidor de longo prazo. Mas para Sofia, nos bastidores enquanto o aplauso finalmente diminuía, vitória mais importante era interna. Reconhecimento que sabedoria pode vir de qualquer lugar, que título não dá insight, e que ouvir é forma de força, não fraqueza. Mudanças que vieram depois foram estruturais, não simbólicas. Aurum lançou iniciativa do chão ao conselho. Programa trimestral que colhe insights operacionais de funcionários não executivos. Cada trimestre, 3 propostas selecionadas para fund piloto, com revisão executiva completa e suporte de implementação. Primeira rodada gerou inovações em eficiência energética, automação de processo e gestão de fornecedor, que economizaram milhões e melhoraram condição de trabalho. Criaram fundo de bolsa em memória da falecida esposa do Eliel. Dando suporte educacional para filhos de funcionários da Aurum em dificuldade financeira. Primeiro beneficiado, Léo Santos, filho do Eliel, cujo fundo de faculdade agora garante caminho independente de circunstância. Eliel ganhou escritório no andar executivo, mas insistiu em manter cartão antigo de manutenção no canto. Lembrete de onde esteve, o que viu, e cujas vozes ainda precisam de amplificação. Primeiro ato oficial como head de crise. Sessões de escuta com facilities, segurança, administrativo. Quem mantém prédio rodando mas raramente participa de estratégia. Insights dele sobre ineficiência operacional, relação com fornecedor e sinal precoce de problema. Viraram parte integral do framework de gestão de risco da Aurum. Sofia mudou também de forma visível e sutil. Parou de dar ordem isolada e começou a perguntar nos andares operacionais. Aprendeu nome de trabalhador noturno, participou reunião de facilities. Trocou ceticismo reflexo por curiosidade genuína. Estilo de liderança deixou de provar própria brilhância. E virou criar condição para a inteligência de todo mundo contribuir. Numa noite chuvosa 3 meses depois da crise, Sofia se encontrou no lobby enquanto o turno da noite começava. Eliel estava lá, brefando o supervisor de limpeza sobre protocolo de eficiência que criou. Voz com mesma autoridade quieta que salvou a empresa. Ela esperou terminar, depois aproximou com 2 xícaras de café da máquina do andar executivo. Nunca te agradeci direito, disse, entregando xícara. Não só pelo plano, pela coragem de oferecer quando sabia que eu ia rir. Eliel pegou o café com sorriso leve. Você riu, e depois ouviu. Isso é mais raro do que pensa. Você sente falta? Perguntou Sofia. Da quietude do turno da noite, da invisibilidade. Eliel pensou, olhando pro lobby onde carrinho antigo ainda estava, agora polido e brilhando pela equipe atual que transformou em ponto de orgulho. Sinto falta da simplicidade, admitiu. Mas não sinto falta de ser invisível. Ninguém devia ter que ser invisível. No carrinho antigo de manutenção, agora cerimonial. 2 itens. Capacete de segurança dos tempos de analista.
E pasta com o plano das 3 setas que salvou Aurum. Justaposição proposital, lembrete que trabalho manual e inteligência nunca foram opostos. Que mãos que limpam podem ser mesmas que constroem. Que valor é intrínseco não dado por título. Pela cidade, chuva continuava caindo nos prédios de vidro da Paulista, lavando ruas e deixando reflexos que mostravam o mundo como poderia ser, se as pessoas aprendessem a olhar além da superfície. Dentro da Aurum, luzes acesas em todos os andares, executivo e operacional. Símbolo de verdade que quase perderam. Que contribuição de todo mundo importa. Que a expertise veste muitos uniformes. E que melhores soluções muitas vezes vêm de vozes que poder aprendeu a ignorar. Eliel Santos começou como ruído de fundo. Figura tão comum que executivos literalmente olhavam através dele. Terminou como prova que caráter e competência não precisam de sala de canto. Que crise revela quem gente realmente é. E que salvação às vezes não vem de consultor com apresentação cara, mas de alguém corajoso o suficiente para pegar marcador e desenhar 3 setas para sobrevivência. O faxineiro salvou a empresa, mas mais que isso mudou ela, transformando Aurum de lugar onde título define valor, para lugar onde ideia define valor. Essa transformação, invisível no balanço, mas profunda na cultura, foi o resgate verdadeiro não de capital, mas de princípio. E no fim, quando Léo perguntou pro pai se ainda limpava chão, Eliel sorriu e deu resposta que capturou tudo que mudou. Ainda limpo, filho. Mas agora eu limpo estratégia. Music.